Fala rapaziada, grande partida do Palmeiras e uma grande vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, rapaz. Eu quero estar trazendo tudo pra vocês aí, né? Pessoal da imprensa aí, o Rizek, o Felipe Melo, o Denilson, o Caio Ribeiro aí, né? Trazendo detalhes do jogo e acabaram se rendendo na grande vitória do Palmeiras. Mas antes disso, rapaziada, chega a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Estão falando que o Flaco Lopes prepara, mas também faz, né? E clássico, cansamos de ver, vocês como jogadores, nós como jornalistas, né, Rizek? De você aproveitar a oportunidade. Ainda mais um clássico disputado, como é um Palmeiras e Corinthians, como foi esse. O Palmeiras aproveitou a oportunidade e está aí. À espera de John Arias e comemorando uma vitória no clássico. Em tese, o jogo não valia nada na classificação. Em tese, mas é um Corinthians e Palmeiras. Abel foi expulso, o Corinthians perdeu um pênalti, Andreas ficou cavando ali a marca do pênalti para dificultar a cobrança. Flaco, depois do gol, incendiou o estádio, né? Deu uma voadora, mandou a torcida corintiana ficar quieta, deu uma voadora na bandeirinha. Corinthians e Palmeiras. Seu Caio Ribeiro, boa noite, hein? Bem-vindo. Boa noite, Dena. Sempre um prazer estar com vocês, Abel, Felipe. Cara, fim de semana agitado, né? De definição dos estaduais, fim de semana... Para mim, que sou de São Paulo, por exemplo, com dobradinha do Palmeiras, porque o Palmeiras ganha a Supercopa Feminina em cima do Corinthians. E hoje, por mais que o jogo não valesse nada em termos de tabela, porque os dois vão se classificar, que os dois sejam muito fortes, o Corinthians já levantou taça, eu acho que tem um significado para o Palmeiras importante para a continuidade do campeonato. E principalmente da temporada. Pelo que foi o ano passado, pela exigência da torcida de ganhar um clássico contra o maior rival, por o Corinthians ter conquistado 2 taças e uma delas em cima do Palmeiras, era a hora de uma resposta. E aí nós estamos falando só de resultado, porque com bola rolando, eu acho que o Corinthians foi melhor que o Palmeiras. Só que o futebol é eficiência. E o Palmeiras, quando teve a única oportunidade, guardou e saiu com os 3 pontos. Teve um momento também que o Abel tirou o Vitor Roque não curtiu muito, né? Ele pareceu sair, a gente não pode falar com certeza o que passava na mente dele. Mas ele pareceu sair meio contrariado do jogo hoje. Mas né? eu achei ele tecnicamente bem abaixo do que ele vinha fazendo já, do que ele já fez com a camisa do Palmeiras. Alguns gestos técnicos dele, assim, bem abaixo do que a gente conhece já do Vitor Roque. A gente sabe que a característica dele, eu até falei aqui, tentando fazer ali uma analogia em relação ao comportamento dos 2 atacantes do Corinthians com os 2 atacantes do Palmeiras, ele precisa ter campo, né? E algumas oportunidades, por uma falta de domínio de bola, ele acabou não aproveitando o espaço. Porque se ele já no primeiro momento ele domina bem, ele consegue executar o que ele sabe fazer de melhor, que é ter essa velocidade. Ele sai do jogo justamente um pouquinho depois de uma jogada parecida com essa que eu estou falando. Ele tenta dominar a bola, acaba errando, tenta fazer um drible, acaba perdendo. Provavelmente o Abel deve ter pensado, cara, eu acho que é momento de tirar. Então eu acho que hoje, especificamente, ele não jogou o clássico da forma que ele já vinha jogando em outros jogos. Porque ele arrasta, né? Ele é um jogador que tem muita potência, fisicamente ele é muito forte. Ele acredita em todas as bolas. No terço final, às vezes ele sai atrás e atropela os zagueiros. Quando ele não está tão bem na parte física, na parte de potência, quando não tem tantas oportunidades, acaba que, tecnicamente, ele não é como, por exemplo, é o Flaco Lopes, que não tem essa potência física toda, mas é muito mais dotado tecnicamente falando. Exato. Então, assim, por isso que eles se completam, sem dúvida alguma. Agora, eu acho que na saída dele, eu acho que mais com que o Abel, assim, ele acho que ele estava... a fisionomia dele, o que me pareceu era uma meia risada para a torcida do Corinthians. É normal, quando o Palmeiras vai jogar ali, qualquer time que vai jogar ali, é um ambiente totalmente hostil. A torcida do Corinthians é uma das melhores torcidas, se não a melhor torcida que existe no Brasil. Então, jogando em casa, o Corinthians é muito forte, a torcida está sempre, o estádio é sempre cheio. Então, principalmente quando é o Palmeiras. Então, quando você sai do gramado e a torcida está ali te xingando, eu achei que foi assim, uma risadinha meio de deboche, sabe? Não com o Abel. Penso que foi uma risada mais de deboche para o torcedor corintiano que estava ali xingando. E hoje era um dia de exibir as taças recentes, né? Uma delas, inclusive, conquistada em cima do Palmeiras. John Arias, que é anunciado pelo Palmeiras agora oficialmente, joga onde nesse time do Abel? No lugar de quem? Bom, nós conversamos sobre isso, né? Aqui em off. Eu, de fato, se sou o treinador, coloco no lugar do Maurício. O que fez hoje, coloco no lugar do Maurício. Seria ele. Pro lado de cá o menino, o Alan. Flaco Lopes e Vitor Roque.
Eu faria isso. E com o Paulinho ainda para entrar no time. Aí só cabem 11. Exato. E tem que ter gente também para lá Não, atrás. você vê como os elencos estão sendo montados assim de Flamengo e Palmeiras de um jeito. Você não pensa mais em 11, você pensa em 14, 15. Difícil escalar os 11 do Palmeiras quando o Paulinho, Evangelista, Marlon chegou. Pode vir mais gente ainda. É difícil, cara. E partindo do princípio da competição interna, né? Quando você aumenta essa competição interna dentro do elenco, fica mais complicado para o treinador, porque se você tem, vamos imaginar que a gente tem para a próxima rodada, por exemplo, o Paulinho. O Paulinho está à disposição. O Abel já vai começar a pensar de que forma que eu vou montar desse meio de campo para frente. Porque o Andréas, por exemplo, ele não dá para ele sair. Eu cresci escutando isso assim, dentro dos vestiários. Eu sei que vocês também. Clássico não se joga, clássico se ganha. E um clássico como esse, nós temos que exaltar realmente a vitória do Palmeiras. Por tudo que envolve. Por tudo que envolve o clássico, o que aconteceu nos últimos clássicos, o que aconteceu no ano passado. Por isso essa vitória tem que ser muito comemorada pelo torcedor do Palmeiras, pelo elenco do Palmeiras. Voltar a vencer o Corinthians em Itaquera, numa fase que o Corinthians tem vivido, a fase tão boa que o Corinthians tem vivido, realmente clássico. Hoje o torcedor tem que falar isso. Não é técnico, nem é nada. Hoje foi o que eles se doaram dentro de campo, que eles correram dentro de campo, que eles batalharam, lutaram dentro de campo e levaram a vitória para casa. Então, assim, clássico, hoje mais do que nunca, clássico não se joga, clássico se vence. Odé, se você me permite, primeiro, a questão do Vitor Roque. Eu não sei se ele foi irônico no sorriso ou se ele estava incomodado com a substituição, mas seja qual for o jogador, quando você não rende aquilo que você... E todos nós passamos por um dia ruim, e acho que hoje ele teve uma atuação um pouquinho abaixo. Cara, o que eu espero do treinador é que ele busque alternativas. E eu acho que, assim, Flamengo e Palmeiras têm pelo menos 2 jogadores por posição. E acho que o Flamengo com mais abundância ainda. Acho que o elenco do Flamengo é o melhor do país e o melhor da América do Sul. Mas eles encontraram uma maneira de ser protagonistas em todas as competições, justamente por ter um elenco muito farto. Agora, se você pegar os 11 titulares, você tem pelo menos 7 times que jogam de igual para igual. O Corinthians joga de igual para igual, o São Paulo joga de igual para igual, o Fluminense e o Botafogo jogam de igual para igual. Você tem um Atlético Mineiro e um Cruzeiro que jogam de igual para igual. Você tem um Grêmio que está se reestruturando e que acho que também, quando você compete 11 contra 11, pode acontecer qualquer coisa. Quando você fala de Copa do Brasil, de Libertadores, de mata-mata, eu acho que a gente pode ter qualquer tipo de resultado. A questão é, quando o São Paulo, Palmeiras, o Corinthians, esses times que eu citei, perdem 1 ou 2 jogadores, aí a reposição não é a mesma altura. Diferente de Flamengo e Palmeiras, que aí você não perde rendimento quando você perde 2 ou 3 jogadores. Ou até para mudar uma situação de jogo, Palmeiras e Flamengo mudam e o time melhora. Os outros têm uma quedazinha. Então eu acho que assim, a gente vai ter um ano muito legal, porque os times se armaram. E quando você pega o time titular, você tem pelo menos 8 ou 9 times aqui no Brasil que podem fazer jogo grande contra qualquer adversário. Perfil de contratação, né? Contei essa semana no Seleção, o Palmeiras, ao final do ano passado, fez uma análise de que o elenco do Palmeiras sentiu a competição com o Flamengo na reta final. Análise do clube, diagnóstico do clube. A juventude, faltou atleta mais cascudo, o Flamengo sentiu menos. O Flamengo, na visão do Palmeiras, tinha jogadores mais cascudos e isso fez a diferença na reta final.